paz do Senhor, meus amados. Louvamos a Deus por vocês mais uma vez. Está aí acompanhando aí, vocês acompanharam o louvor aí com a nossa missionária. E somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de trazermos a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Eu quero fazer uma oração por você. Algumas considerações, a missionária Vilma já fez essas considerações, e eu quero também fazer essa oração com você nesse momento. A palavra não vai ser muito extensa, vai ser uma palavra breve para o nosso coração, a fim de que nós venhamos de uma forma especial compartilhar alguma coisa daquilo que Deus tem a tratar conosco nesta noite. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo nosso país, né? Pela nossa cidade aqui, Guarulhos. E eu gostaria de estar fazendo essa oração. Você que está na sua casa, aonde você estiver, você seja aí também um intercessor para que a nossa vida, para que a nossa cidade seja uma cidade tranquila, abençoada, com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, soberano Pai, nós te damos graça, te louvamos, bendizemos o teu santo nome nesta noite, gratos por essa grande oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, ministrando aqui no culto da família, e assim, ó Deus, cada vida, onde quer que esteja, seja, Senhor, nesse momento, tocada através do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra ministrada nesta noite, seja uma palavra de edificação, uma palavra, Deus, de renovação, de fé, de conhecimento, e assim nós estaremos declarando a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos. Nesse momento, Senhor, toma a direção da minha vida e ensina-nos, ó Deus, nesta noite, a Tua palavra, para que glorifiquemos e exaltemos o Teu nome, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu gostaria nesse momento que você acompanhasse aí, abrindo as suas Bíblias, em Números, no capítulo de número 12, Números, capítulo de número 12, e o versículo a partir do verso 1. Como eu falei, nós não vamos ser não vamos alongar muito esta palavra, a fim de que o tempo, que nós temos é um tempo curto e assim não se torna cansativo para os irmãos. Mas essa breve meditação, com certeza, há de falar aos nossos corações. Diz assim, a partir do verso 1: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo que o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação, e saíram-lhe os três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus amados, que o homem, o ser humano em si, ele tende a ser murmurador. Isso nós vemos nos povos antigos ali, desde quando saíram do Egito. Você conhece as histórias aí no Antigo Testamento, as queixas das pessoas que muitas vezes elas se queixavam porque não reconheciam
o agir de Deus nas suas vidas, não reconheciam o poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu povo. E aqui nós vemos, meus amados, que essa murmuração, ela é corriqueira, até mesmo nós vemos isso dentro da nossa casa, e às vezes tem pessoas que reclamam de tudo, tem pessoas que reclamam de todos, tem pessoas que culpam os outros de um erro que eles mesmos praticam, isso é um fato, né? Culpa outras pessoas de erros que são praticados por eles mesmos, por eles próprios, né? E isso sempre tentam achar um culpado para tudo aquilo que for desagradável a pessoa ou coisa parecida, alguma coisa dá errado, alguém é culpado em relação a isso, e nós precisamos atentar para esses detalhes. Aqui nós vemos nessa situação, nós vemos aqui esse texto em que lemos, onde a palavra do Senhor fala sobre Miriam, fala sobre Arão e fala sobre Moisés. Aqui nós vemos, dentro dessa situação, que esses três personagens bíblicos que nós acabamos de citar, eles eram da mesma família e tinham ali também algumas contrariedades entre si. E essas contrariedades, essas são corriqueiras, né? Quantas e quantas contrariedades nós temos no meio da família. Quantas contrariedades você tem no meio da sua família? Às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um fala uma coisa, outro fala outro, um aceita uma coisa, outro não aceita, aceita outra coisa, e assim sucessivamente. Então, quando falamos de família, nós sabemos que a família ela é instituída por Deus. Mas o fato de nós sermos família, nós não estamos isentos de dificuldades, de lutas e de contratempos nas nossas vidas. Isso nós falamos porque cada um de nós temos famílias e às vezes as coisas são diferenciadas. Às vezes há uma situação que persiste em uma família e outra família tem uma situação diferenciada, enfrenta uma luta diferenciada, enfrenta uma luta então diferente daquele que enfrenta lutas em todos os sentidos da sua vida. Mas aqui nós vemos que há um problema familiar nesse contexto, né? Falamos aqui da murmuração, que as pessoas murmuram, que as pessoas reclamam e às vezes não reconhecem, né? Não reconhece a autoridade, não reconhece então aquilo que a pessoa que está à frente de alguma área, de alguma coisa no decorrer aí da sua vida, da sua trajetória. O que nós vemos nesse sentido é que esse problema familiar, ele é apresentado aqui no verso 1 do capítulo 12 em que nós lemos. E aqui diz assim que Miriam e Arão falaram contra Moisés, ou seja, Moisés, servo do Senhor, homem de Deus, ali Miriam e Arão falaram contra Moisés. E ali eles tinham as queixas deles, né? Eles tinham as queixas, eles tinham ali razões para eles, né? Eram razões, vamos dizer, justificáveis para tal reclamação, para falarem contra o servo de Deus, contra o homem de Deus, e nós vemos ali que eles tiveram esse problema. Então existem problemas familiares diversos, né? Eu não sei que dificuldade você tem enfrentado na sua família, eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual o empecilho ou qual a barreira que existe, né, no decorrer da sua trajetória, seja familiar, seja profissional, seja que tipo for a sua trajetória, que área for da sua vida, existe coisas que muitas vezes nós não compreendemos, você não compreende e até mesmo fala o porquê disso, então podemos dizer. Mas alguns problemas familiares que nós podemos atentar para essa palavra é que às vezes, quando você vai ver lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que a falta de filhos gerava problemas familiares na vida de pessoas, né? Nós vemos aqui em Gênesis 30, versículo 1,
quando fala sobre Raquel e Lia, né? Lia, então, ela deu filho a Jacó e Raquel não tinha filhos. Então ela chega a Jacó e pergunta e fala para Jacó assim: dai-me filho, né? Eu quero filho. Ou seja, a irmã tinha filho, ela não tinha. E ela então exigia que Jacó desse então filhos a ela. E aqui nós vemos uma coisa, meus amados. Jacó então, ele entra numa situação de conflito com a sua mulher. E ele fala assim: por acaso sou Deus, né? Por acaso eu sou Deus para que isso possa fazer alguma diferença? Para que eu resolva essa situação? Então a falta de filhos, num contexto, é uma das causas de ter problemas familiares, problemas entre o casal. Uma outra coisa também que gera problema familiar é a questão do ódio, né? O ódio. Vemos aí Jacó e Esaú, né? Quando ali ele perdeu o seu direito de primogenitura, então ele ficou odiando o seu irmão a ponto de querer matá-lo, né? Então ali foi uma perda que ele teve, né? Você conhece bem a história de Jacó e de Esaú, e isso acarretou então num ódio profundo na vida de Esaú, no coração de Esaú, a ponto de querer também até mesmo tirar a vida de seu irmão. Outro problema familiar que a gente encontra é a questão a respeito da inveja, né? Nós vemos ali os irmãos de José, eles tinham inveja de José, porque Deus manifestava a ele em sonhos, né? E ali ele contava os seus sonhos, e isso trazia então ciúmes dos seus irmãos, e também porque o seu pai amava, ou tinha uma atenção diferenciada a José do que aos seus outros irmãos. E isso também causava invejas, né? Causava também ciúmes entre os irmãos de José. Uma outra situação que ocorre quando nós estamos vivenciando ou comentando alguma coisa de problemas familiares é a questão da avareza, né? Provérbios 15, 27 nos diz que o que se dá à cobiça prejudica a sua própria alma. O homem que se dá à cobiça prejudica a sua própria alma. Então nós vemos que esses conflitos, esses problemas, eles são, não é de agora que existe, né? Você vai ver que não é uma coisa sua, uma coisa que acontece somente com você. Isso acontece com muitas pessoas, isso acontece com muitas famílias. Mas uma coisa nós vemos que, mediante a palavra do Senhor, há uma garantia de Deus para nós. Há uma garantia de Deus para você que é justo, para você que vive uma vida na presença de Deus. Então, para nós resumirmos um pouco isso, se faz necessário, meu amado, minha amada, você que está nos ouvindo, você tenha uma vida de intimidade com Deus. Através da sua palavra, através da oração, através da comunhão, você então passa a ter essa vida de intimidade. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe de cada um de nós, conhece os nossos pensamentos, aquilo que vamos pensar, o Senhor já sabe, né? Então nós vemos que dentro desse ponto há o conhecimento de Deus para conosco. Há o conhecimento de Deus. Então o que vem a ser dentro desse ponto? Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece as nossas intenções. E aqui nós vemos que a intenção de Miriam e de Arão não eram boas. Não eram boas para com Moisés. A Bíblia diz aqui, como nós lemos, né? Falaram contra Moisés, né? Falaram contra Moisés. E ali houve essa crise, houve esses problemas, e é um problema familiar que estava sendo vivenciado naquele ponto. Então Deus, primeiro ponto que você tem que observar, é que Deus te conhece. Deus, ele sabe quem é você. Deus, ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça.
Então, nós temos esse entendimento que Deus nos conhece. E Deus nos conhecendo, meus amados, Deus nos ouve. Deus não só ouve aquilo que nós falamos. Deus não só ouve aquilo que nós expressamos. Mas Deus ouve também até os nossos pensamentos. O que você pensa, Deus, Ele sabe. Ele é sabedor de todas as coisas. Deus ouve, então Deus ouviu as queixas de Miriam e Arão. Deus ouviu as queixas de Miriam e Arão. Isso então, meus amados, gerou no coração de Arão uma autoexaltação, né? Olha, por que será então que ele diz isso? Essa autoexaltação, ele com certeza nasceu no seu coração, começou a enraizar no seu coração. E a palavra de Deus nos mostra bem claro que diziam assim entre eles, né? Porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor, a Bíblia diz, e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a falação ou o falatório ou as queixas de Miriam e Arão. E a Bíblia nos diz que Moisés era um homem manso. Era um homem manso. Então, às vezes, entra aquela situação, né? Quando a pessoa é manso demais, tem problema. Quando a pessoa é mais centrada ou mais radical na linguagem popular, também tem problema. Então, se vê pela mansidão de Moisés, não tinha que ter esse problema. Então, às vezes a pessoa fala, não, a pessoa tem que ser mais brando. E às vezes a pessoa ser brando também tem consequências. Às vezes a pessoa ser agitado demais também tem consequências. Mas aqui o verso fala categoricamente que Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Então, alguma coisa nós temos que tirar dessa palavra para nós, né, e aplicarmos nos nossos corações, né? Então ali houve um engrandecimento na vida de Arão. Ele engrandeceu-se, talvez por ciúme da intimidade de Moisés com Deus, não simplesmente porque ele tinha tomado ali a etíope, né, por mulher. Pode ser que isso também tenha a ver, isso, a Bíblia diz que era essa a questão, era por esse motivo que eles estavam falando contra Moisés. Mas isso acarreta uma série de coisas, isso acarreta uma série de problemas, uma série de pensamentos, uma série de contradições que nós não temos tempo de estar relatando passo a passo para vocês nesta noite. Mas uma coisa nós vemos que Arão ali era como se ele tivesse com o seu coração um tanto engrandecido pelos seus próprios feitos, né? Ou por qualidades, ou por talentos. Se tem alguém que deve ser exaltado, meus amados, na nossa vida, não é nós. Se tem alguém que tem que ser exaltado, é Deus. Deus tem que ser exaltado na tua vida. Deus tem que ser exaltado através de você. Seja por palavras, seja por gesto, seja por ação, seja por atitude. Deus, então, Ele quer ser exaltado por você. Exalte a Deus. Não olhe simplesmente para você. Tem gente que olha para si e pensa, eu sou o tal, né? Sem eu, olha, as coisas não funcionam. Eu sou o máximo, né? Eu sou o máximo. Diga o pastor Cosme a história do máximo, né? Eu sou o máximo. Então, nós sabemos que há uma exaltação, a tendência do homem é se exaltar a si mesmo, reconhecendo ali os seus atos, talentos e feitos. Mas nós precisamos entender isso essa noite, que a exaltação, ela é para o Senhor. O Senhor deve ser exaltado em nossas vidas. O Senhor deve ser exaltado através de nós. Nos problemas familiares, os ciúmes também eram uma peça, vamos colocar assim,
importantíssima, né? Ou é uma peça importantíssima para nós estarmos citando também, na questão dos irmãos de José, que eu falei, que ele poderia então ser uma pessoa mais querida de seu pai, os seus irmãos tinham inveja, tinham ciúmes dele. Nos faz lembrar também aquele homem, né, que foi buscar trabalhadores para a sua vinha, e ali ele foi na terceira hora e contratou pessoas, depois foi na sexta hora e nona hora, contratou pessoas, e na 11ª hora também ele foi e contratou pessoas para trabalhar na sua vinha. E quando chegou no final do turno, ele então disse assim, olha, chamou o seu servo, né, e disse assim, vai lá e paga os trabalhadores. E ali a Bíblia diz que ele deu 1 denário para todos. E aí houve aquela crise de ciúmes também, né? Aquela murmuração entre os trabalhadores. Como é esses que trabalharam 1 hora e recebem a mesma quantidade que nós estamos aqui desde cedo? E aí então nós vemos que o Senhor, ele falou da seguinte forma, que o recurso era dele, o dinheiro, vamos colocar assim, era dele, e ele contratou a pessoa, portanto, e contratou o outro também, portanto, pagou ambos, então ele fazia do recurso dele, do dinheiro dele, o que ele queria, né? Então nós vemos que a questão da inveja, como eu disse, a falta de filhos, ódio, inveja, filhos que não reconhecem, não valorizam os seus pais, são problemas e crises familiares, filhos que não reconhecem e não valorizam os seus pais, não valoriza sua mãe, não valoriza o seu pai, em momento nenhum, não levam em consideração o que o pai sofreu, padeceu, lutou para que ele alcançasse aquilo que ele estivesse então hoje recebendo. E ali então não há um reconhecimento para com os seus pais, né? E a avareza que nós falamos, e também os ciúmes que leva a pessoa ou a crises familiares, e isso é questão diversas, nós não temos aqui tanto tempo para estarmos falando com os irmãos. Mas o que nós queremos ressaltar para vocês nessa noite é o seguinte, que se faz necessário não somente sermos provados. Não é interessante sermos simplesmente provados, mas precisamos ser aprovados. Precisamos, meus amados, sermos aprovados. Provados, sim, mas não somente provados. Precisamos ser provados e precisamos ser aprovados. Isso nós vemos em Moisés. Quando Deus chamou Miriam e Arão, e ali desceu, como diz o verso 5, né? O Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs a entrada da tenda e chamou Arão e a Miriam. E aí nós vemos, meus amados, que há uma questão, mesmo que eles tenham falado contra Moisés, e Deus ouviu, e Deus atentou para aquilo, e não se agradou daquilo. Claro que Deus não se agradou daquilo. Mas houve também ali uma coisa interessante, a obediência de Arão e a obediência de Miriam. Que eles atenderam então ao chamado de Deus. Eles atenderam ao chamado de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus então, quando eles se apresentaram, o Senhor disse a ele, e falando assim para Miriam e Arão, ouve agora as minhas palavras. E ele diz, ó, se entre vós há profetas, em visão, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. E Deus está falando ali, olha, é como se quisesse ensinar a Deus, né? Porventura, olha só o que eles disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Será que o Senhor também não falou a nós?
Será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus também não falou através de nós? Era essa a queixa deles diante do Senhor. E ali Deus disse isso para eles: se há profeta, eu, Senhor, em visão ou em sonho falarei com ele. E o verso 7 que lemos: não é assim com o meu servo Moisés. Não é assim. Ou um profeta comum, ou um profeta normal, né? Talvez um profeta, alguém que seja usado como instrumento diante do Senhor. Deus se revelaria em visão e revelaria também através de sonhos. Mas Deus chama a atenção de Arão e Miriam e fala para eles assim: olha, com o meu servo Moisés não é assim. Com o meu servo Moisés não é assim. Porque ele é fiel em toda a minha casa. Olha a resposta de Deus. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, às claras, não em figura. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Notaram aqui, meus amados? Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Moisés, ele tinha uma vida íntima com o Senhor. E Moisés era aprovado por Deus. Quando eu digo que nós não precisamos ser simplesmente provados, mas precisamos ser aprovados. Moisés tinha comunhão com Deus. Moisés tinha temor a Deus. Moisés servia ao Senhor incondicionalmente. E o que nós vemos muitas vezes, como eu sempre falo aqui, os irmãos da igreja até às vezes ficam tirando, fazendo alguma gozação, gracejo comigo. Às vezes os irmãos fazem algum gracejo comigo. Quando nós falamos sobre isso, eu falo assim, olha, pasmem o que eu vou dizer nesse momento, né? Moisés tinha comunhão com Deus. Moisés tinha temor a Deus. Moisés servia a Deus. E como eu disse, pasmem o que eu vou dizer. Às vezes, quem menos faz é o que mais critica. Às vezes, quem menos se coloca à disposição é a pessoa que mais vai contra. É a pessoa que mais murmura. É a pessoa que mais, vamos colocar assim, coloca o dedo na ferida. E foi necessário Deus chamar a atenção de Miriam. Foi necessário Deus chamar a atenção de Arão. E aqui nós vemos que através da amizade que Deus tinha com Moisés, e a intimidade que Moisés tinha com Deus, Moisés era um homem aprovado por Deus. Então, meus amados, que nós possamos refletir nisso. Deus, ele é fiel. Deus, a fidelidade de Deus, ela não muda, porque Deus, ele é imutável. Nós mudamos, mas Deus não muda. Cabe a mim, cabe a você que está me ouvindo, buscar ser aprovado por Deus. Seja você nessa noite, quando você for deitar e orar ao Senhor, fale com Deus. Coloque, Senhor, eu não quero ser simplesmente provado, mas eu quero ser aprovado. E ali nós vemos que Deus falava, olha, Moisés é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Às claras, não por figura. Isso mostra, meus amados, a verdadeira intimidade
e a verdadeira comunhão que Moisés tinha com Deus. Aí eu pergunto para você nessa noite: como está a tua comunhão com Deus? Como está a tua comunhão com os irmãos na igreja? Como está a tua comunhão? Como que está a tua vida? Como que está como é os teus pensamentos, as tuas ações, as tuas atitudes? Como tem sido a tua vida? Meu amado e minha amada, é momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor, rogarmos a misericórdia do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Se a tua comunhão com o irmão não está bem, faça com que essa comunhão seja mais fervorosa. Se a tua vida não está uma vida totalmente agradável ao Senhor, faça um propósito nessa noite. Coloque-se na presença de Deus. Olha, Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida contrária ou diferente da que eu estou vivendo agora. As minhas ações, as minhas atitudes precisam ser mudadas. Precisam ser mudadas. Vamos com um coração humilde nos achegarmos à presença de Deus. Vamos com um coração humilde nos humilharmos diante da presença do Senhor. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Deus te exaltará, meu irmão, minha irmã, através da tua humildade, através da sensibilidade de espírito que você vai se aproximar e se achegar a Deus. Se achegue a Deus nessa noite. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor por conta de problemas familiares, ou até mesmo por problemas na igreja, até mesmo por problemas espirituais. Deus tem algo para você nessa noite. Jesus falou assim: olha, eu não te chamo mais servo, mas vos chamo amigo, porque o servo não sabe o que diz o seu Senhor. Cristo quer ser seu amigo. Cristo é o seu amigo. Mas muitas vezes a pessoa não é amigo de Deus, não é amigo de Cristo. Cristo quer ser seu amigo, para que você também seja amigo de Cristo. E ser amigo de Cristo é viver em comunhão. Quando Jesus fala: olha, não vos chamo servo, mas chamo amigo, porque o servo não sabe o que diz o seu Senhor, e eu vos tenho dito tudo. Ou seja, a expressão de Cristo, o entendimento de Cristo sobre você, é um entendimento bom, é um pensamento bom. Deus tem bons pensamentos sobre você. Mas importa que nós, nesta noite, nos acheguemos ao Senhor, reconhecendo a nossa deficiência, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa limitação. Deus quer fazer de você, meu amado, minha amada, um instrumento nas suas mãos, assim como fez com Moisés. Assim como Deus usou a Moisés, assim como Deus tinha essa intimidade com Moisés e Moisés com Deus, essa mesma intimidade nós devemos buscar diante do Senhor, nos colocando na sua presença, orando, lendo a sua palavra, mantendo a comunhão com os irmãos. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Com profetas, se há profetas, o Senhor por sonho ou por visão fala com ele. Mas ele disse: olha, não é assim com meu servo Moisés. Não é assim. Porque Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Que você nessa noite seja fiel ao Senhor. Tome essa atitude de fidelidade ao Senhor. Seja
fiel a Deus. Amém? Coloque-se na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza o Senhor há de te exaltar. Deixe as murmurações de lado. Deixe a situação de você procurar um culpado. Olha, hoje eu estou assim por causa de fulano, de Bertano. Não. Não procure um culpado. Coloque-se na presença do Senhor. Posicione-se. E Deus será na tua vida. Deus será na tua família. Deus será na tua casa. Amém? Que você possa ficar com essa palavra e que você possa ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, né, pela sua participação aí, acompanhando essa live aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Então nós sabemos que a bênção do Senhor é sobre você, a bênção do Senhor é sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós temos aqui um pedido de oração para o José Cardoso. José Cardoso, ele está enfermo, e aqui tem esse pedido de oração para este irmão, né? E nós vamos estar orando. E você que tem um pedido de oração especial, apresente o seu pedido de oração aí na sua casa, apresente o seu pedido de oração na sua família, fale com Deus nesse momento e com certeza Deus há de ser na sua vida e na vida desses irmãos. Amém? Altíssimo Deus, soberano Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos. Declaramos a tua bênção sobre a vida dos teus servos, em especial sobre a vida do nosso irmão José Cardoso, que se encontra enfermo. Eu não sei, Senhor, qual a situação em que ele está enfrentando, mas tu és conhecedor de todas as coisas, tu és conhecedor e tu és poderoso para que neste momento possa tocar, Senhor, nessa vida agora e curá-lo desse mal, curá-lo dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar também por todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, os de perto e os de longe, onde quer que estejam, sejam abençoados. Aquilo que os teus servos estão clamando, pedindo a ti, Senhor, rogando a ti na tua presença, ó Deus, seja confirmado, sendo da tua vontade, seja confirmado diante da tua presença. Nós oramos agradecidos por tudo, Senhor, e que a tua bênção seja sobre toda a igreja aqui do Ponte Alta, todos os bairros aqui vizinhos, todas as famílias sejam alcançadas e abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, sermos provados, mas o mais importante de sermos provados é sermos aprovados na tua presença. Nós te agradecemos, nós te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.